Fã Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 15 minutos. Quero fazer uma pergunta para você, Mari. Quando você vai no mercado com R$ 50, o que você costuma levar para casa? Roberta, quase nada, viu? Porque R$ 50 é aquele dinheiro que um dia valeu alguma coisa e hoje não dá para comprar uma compra que dura 2 dias. Dá para fazer uma comidinha básica, se quiser comprar ali um queijo, já vai metade do orçamento pelo menos, e olha que não estou falando nem de uma peça grande, estou falando de uma peça menor, então parece difícil, realmente, né, que a cada dia a gente compra menos com os mesmos R$ 50, né, que a gente já usava antes, né, Roberta? Tudo está ficando mais caro ou é o nosso dinheiro que está valendo menos? É isso que a gente está descobrindo agora, né? É isso que a gente vai conversar agora com o economista José Jamil Adum, que já está aqui com a gente, então, para a gente entender um pouco mais sobre poder de compra. Prazer te receber aqui hoje. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E realmente os R$ 50, ele foi variando aí, o valor continuou o mesmo, mas o que a gente conseguia comprar foi variando ao longo dos anos. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, o que é então o poder de compra e como ele afeta nossa vida? Bom, você já iniciou muito bem na apresentação, que é a quantidade do que você compra em relação, né, ao que você tem em dinheiro. Então, quer dizer, a partir do momento que você começa a comprar menos com o mesmo valor, por exemplo, R$ 100, você começa a comprar menos ao longo do tempo, isso já demonstra uma queda do seu poder de compra. E a crise econômica e a inflação fazem com que o poder de compra da população diminua, né? Como que isso acontece? Explica essa relação e essa conta pra gente. Bom, alguns motivos levam à inflação, né? Você pode ter uma coisa como aumento de demanda, aumento de procura. Por exemplo, você não tem uma produção que faça um ponto de equilíbrio, que a gente chama de oferta e demanda, o equilíbrio do mercado, né? Mas você pode ter aumento de insumos, né? No caso, por exemplo, você tem uma taxa de câmbio alta, igual, né, a desvalorização da moeda, igual está no Brasil hoje, que alguns insumos você importa, né? E à medida que o dólar vai valorizando em relação, esses insumos ficam mais caros, para produzir fica mais caro, então aumenta, né? Então, quer dizer, tem alguns fatores, né? E o que a gente pode ver também é a partir de oferta. Quanto menos oferta você tem e menos pessoas, menos produtores, né? Então, quer dizer, eles põem um poder de barganha em cima desses preços e eles colocam o preço que ele quiser. Já que o valor simbólico, então, do dinheiro, ele vai variando ao longo desses impactos, sejam coisas externas ou que acontece dentro do país, o que você aconselha? Essa ideia de guardar o dinheiro dentro de casa, ela é boa, ela não é? Por quê? Bom, a nossa renda, assim, de uma forma geral, podemos dividir talvez assim, em 3 partes, né? A primeira de seus custos, né? Água, luz, telefone, aluguéis e assim por diante. A segunda são os impostos, né, que você tem. E a terceira seria os investimentos, essa terceira parte, vamos dizer assim. Então, a probabilidade de você investir é quando vai ter uma sobra, né? Então, quer dizer, falar em planejamento, você tem que ter, primeiro tem que ver qual é a sua renda, né? Quais são os seus gastos, os impostos que você tem que pagar e o que vai sobrar para isso. Quando você tem essa sobra, né, você vai ter aí um perfil do investidor, né? Ou ele é moderado, ou ele é arrojado, o valor que ele tem para investir e qual é a liquidez que ele precisa. Às vezes ele pode ter uma liquidez mais longa, não precisa tirar, né, a curto, médio ou longo prazo, vamos supor assim, só a longo prazo. Então ele vai investir em ações. Ou pessoas mais conservadoras que querem ter o dinheiro ali, né? Não gostam de investir em ter muito mais segurança, vai investir numa poupança. Então vai definir muito do perfil do investidor. Mas ficar em casa com certeza, né, debaixo do colchão, né, realmente não é viável, né? Pois é. Quais que são aí os principais motivos para o custo do mercado ter explodido, né? Até que ponto é culpa da pandemia? Quais outros fatores aí estão relacionados? Bom, a gente já vinha, mesmo antes da pandemia, alguns fatores, né? De queda do PIB mundial, principalmente de alguns países importantes do G20. A pandemia, ela ajudou internacionalmente, ela com certeza é um fator que não dá para ignorar. E agora você também tem a questão dessa crise, né, entre a Rússia e a Ucrânia, né, em relação a combustíveis, a gás, que tem influenciado nesse
nessa totalidade, inclusive, né, desde a Europa, passando pelos Estados Unidos, passando aqui na América Latina, no caso até no Brasil, e assim por diante. Então não é só um fator, né, são vários fatores que têm contribuído para que, né, essa inflação, vamos dizer, até mundial, ela está se acarretando, tem, né, essa perspectiva do ano que vem, de um PIB a nível mundial, principalmente, como eu falei, do G20, ter uma queda brusca, né? E vários produtos encareceram, mas quais que a gente pode destacar aqui na nossa conversa que realmente estão muito mais caros do que seria considerado aí o normal? Bom, você teve ao longo de um período alguns produtos que chamaram atenção, né? Como leite, tomate, cenoura, né? Alguns produtos, se não me engano aqui agora, se não me engano o leite foi quase 77% de variação e assim por diante. Até porque, né, para você fazer essa criação, para você fazer, né, a produção de leite, você precisa de comprar insumos no exterior. Então, à medida que está o câmbio, como eu falei anteriormente, ele estando alto, né, desvalorizada a nossa moeda e com oferta pouca, né, de fertilizante, que encarece, então você acaba encarecendo um tipo de um produto que pesou bem. Né? A gasolina, né, até um período atrás, também estava pesando muito no bolso, mas quem tem aquele, né, a possibilidade ainda de ter um carro e gastar com combustível. Né? Então foram os maiores percebidos nesse sentido. Né? Realmente é preciso a gente expandir o nosso olhar e entender que tudo é uma cadeia. Então, se o preço do combustível aumenta, logo para os produtos chegarem na sua casa vai precisar desse transporte e tudo vai acumulando até chegar no consumidor final, né? Se você me permite, né, a gente tem falado muito de deflação, né? E está ocorrendo uma deflação, mas assim como a inflação, se ela é frequente, contínua, ela é tão prejudicial quanto uma inflação. Né? A inflação corrói o salário, o bolso do trabalhador, né? Tira o poder de compra dele. A inflação também descontrolada, aquela pessoa que produz, o dono de empresa, por exemplo, né? Falando mais simples, vamos dizer assim, deixa de aumentar a produção, deixa de contratar pessoas. Mas a deflação continuada também, com uma queda de preço, ela também, assim, a curto e médio e longo prazo, tem que estar sendo observada. Em que sentido? Se ela é contínua, né, pode ser que, o lado bom, assim, vamos dizer, que ela tenha realmente um ponto de equilíbrio de oferta e demanda, que se equilibrou quem está procurando e a produção pelo preço que está, ou que quem está produzindo, por exemplo, baixou o preço, baixou o seu lucro e está ganhando muito pouco, às vezes nada, ou até bancando momentaneamente aquele preço para poder estar com esse preço no mercado. Então, quer dizer, essa consideração de deflação, ela ainda tem que estar sendo percebida ainda, né, há, sei lá, 60, 90 dias e ainda talvez no primeiro trimestre do ano que vem. Aproveitando então que você falou sobre essa deflação, que realmente tem ganhado mais espaço na mídia, enfim, você já mostrou então as consequências caso isso se estenda. Mas por que isso está acontecendo agora, essa deflação? É possível a gente levantar possíveis motivos para isso ter acontecido nesse momento? Bom, a deflação, ela assim, como a inflação, ela tem alguns resultados. Você pode estar num momento de entre-safra ou não, então pode ter uma queda, né? Um aumento da produção, então isso diminui os valores dos produtos. Então são alguns fatores que vai contribuindo. Né? Pode ter também baixando o custo, não só dos insumos, por algum motivo, ou, né, se cai um pouquinho o dólar, então você pode comprar ele um pouquinho mais barato, os insumos aí produzem com um valor mais abaixo, mas de uma forma geral, essa inflação, ela pega muito mais as pessoas de baixa renda, né? Então é onde que você tem a mais prejudicial, são pessoas mais de baixa renda. É uma coisa que a gente sempre observa, né, que a gente sempre comenta, né, a gente até já falou aqui no programa sobre a história do real, né, que quando o real surgiu, o valor dele era muito diferente do de hoje. E uma coisa que eu sempre vejo as pessoas falarem é quando ia na padaria alguns anos atrás com R$1, o que comprava e o que compra hoje na padaria com R$1. E essa variação, assim, né, com o tempo, vamos dizer assim,
Se for proporcional ao tanto que a pessoa recebe, né, ela consegue continuar comprando a mesma quantidade de pão, mesmo o valor do pão tendo mudado. O problema é que agora, além do preço do pão ter mudado, as pessoas não, proporcionalmente, isso não se encaixa com o que as pessoas têm de dinheiro, né? Sim. Então, antigamente, com R$50 você comprava mais coisas, mas proporcionalmente, às vezes, isso muda. Mas no caso, agora a gente está falando também de uma desproporção, né? Porque além dos R$50 estarem valendo menos, o salário não está acompanhando. O salário não está acompanhando. Então fica aí esse desbalanço que, além de tudo, fica ainda mais gritante e ainda mais preocupante, né? Bom, o que acontece? Nos últimos anos, foi feita uma mudança na questão do salário mínimo, né? Como no cálculo do salário mínimo. Então, nos últimos anos, o que acontece? Simplesmente pega o IPCA e faz esse reajuste, né? Então, quer dizer, anos anteriores, né, sem ser o governo atual, até um dos últimos 2 anos anteriores, antes disso, você tinha uma metodologia de fazer o cálculo do salário mínimo que ele tinha ganho real. O que é o ganho real? O IPCA deu 6%. Eu ganho 100, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais fácil. Você tem R$100, aí você tinha 6%, então, além dos 6%, você tava um ganho a mais, ou seja, você ganhava o poder de compra ao longo dos anos. Então, no período para cá, principalmente de 3, 4 anos para cá, simplesmente você posiciona o IPCA, tá? Só que, dependendo, quando a gente vê alguns produtos, o IPCA para esse ano é 6 ponto alguma coisa, alguns falam 6,4, 6,5. Aumento, a previsão do salário mínimo para o ano que vem é de 7,42. Então, quer dizer, o que é esse 1% em relação a R$ 1.212 com a previsão de 1.300, que, se não me engano, que está para o ano que vem? É como se tivesse um ganho de R$13 no salário, né? Eu não fiz o cálculo aqui agora. Então, é mais ou menos isso. Então, o que significa R$13 de um ano para outro do que se tange todo esse processo de inflação de alguns produtos, principalmente na área de alimento, que é o princípio da pessoa, né? O alimento, a moradia e assim por diante, né? E o que acontece também com essa questão do trabalho, as pessoas estão na subutilização. Elas estão ganhando menos, diminuição de carga horária, as empresas estão contratando com valor menor, né? Porque também estão tendo que cortar seus gastos. Então, quer dizer, tudo isso envolve essa queda do poder de compra. A gente tem falado, por exemplo, do índice de sentimento, né? Porque não adianta o PIB estar crescendo, que é diferente da sensação da pessoa como está vindo. Porque você tem uma inflação, você tem uma inadimplência muito alta, né? Se não me engano, aí 78% ou 72% das famílias estão endividados e quase 30% ela tem prestações atrasadas. Então, quer dizer, você está sendo subutilizado, você não ganha, né? Está trabalhando menos, ganhando menos, você tem uma inflação e a questão da inadimplência, como eu já comecei. Então, quer dizer, a sensação, mesmo com o PIB crescendo, se vocês me permitem, né? É diferente de crescimento econômico com desenvolvimento econômico. Crescimento econômico em relação ao PIB, né? Então, você tem gasto do governo, consumo, inflação e a famosa balança comercial brasileira, exportação menos importação. A gente tem segurado muito ainda por causa do agronegócio, que é muito exportado, devido à taxa de câmbio. Então, um produtor, nesse sentido, como a taxa de câmbio, ela incentiva você mais exportar do que manter no mercado. Então, o que acontece? O desenvolvimento econômico, não. O desenvolvimento econômico, ele está numa questão do melhor distribuição de renda, das pessoas, né, no maior número percentual ter acesso à educação, saúde, infraestrutura, né? Então, quer dizer, tem uma diferença que as pessoas, às vezes, o PIB cresceu, mas ele cresceu por quê? O governo está gastando, está investindo, né, dando infraestrutura, né, as pessoas estão investindo, as empresas estão ampliando, né, suas plantas. Sim. Ou é só, como você vê, né, o agronegócio que está batendo, né, ganhos de superávit na venda e isso traz. Quer dizer, é só uma variável, a princípio, que tem ajudado ao crescimento do PIB, não é o PIB como um todo. É preciso a gente expandir realmente
para esses dois viés e até mais, porque, como você bem disse no início da sua fala, o salário mínimo está sendo ajustado, mas será que está dando conta, principalmente de suprir as nossas necessidades básicas, né? A gente vai continuar a nossa entrevista depois do intervalo, então aproveita esse tempinho para mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp ou Instagram que aparece aí na tela para você. A gente volta em instantes. A Diversa já está de volta para você, agora são 10 horas e 33 minutos e hoje a gente está falando sobre a queda do poder de compra e como isso impacta a nossa vida com o economista José Jamil Adum. Então, José Jamil, mais uma vez, um prazer te receber aqui hoje para falar realmente desse tema que a gente pode nem saber muito, mas que está impactando a nossa vida, então quanto mais conhecimento, melhor, afinal de contas a gente está falando de dinheiro. Então vamos continuar nosso bate-papo? E é comum a gente ver pessoas comparando preços de produtos aqui no Brasil comparado com outros países, vendo se é melhor, se é pior, se é mais caro, se é mais barato. Esse tipo de comparação, ela é válida ou a gente tem que se atentar para alguns aspectos, inclusive para o poder de compra, seja no Brasil, seja nesse outro país? Conta pra gente um pouco mais sobre isso. Bom, a gente já adiantou um pouquinho, né? O poder de compra, ele é em relação ao que, no caso, o que a sua renda pode comprar. Quando faz essa comparação, né, por exemplo, que um produto está lá mais caro, né, que no Brasil, você tem que perceber o seguinte: qual é o salário mínimo lá? Qual é a renda anual, né, que alguns países é renda anual, não tem salário mínimo, para você comprar. No caso, vamos supor assim, a gasolina, com salário mínimo lá fora, né, no Canadá, Europa, por exemplo, quantos litros de gasolina você compra com o salário mínimo canadense ou, né, em algum país da Europa, e quantos litros de gasolina você compra com o salário mínimo brasileiro. Então, simplesmente, um produto lá está mais caro do que no Brasil, não significa que o do Brasil está barato. Né? Você tem que fazer esse paralelo, é o seguinte: qual é o salário mínimo que lá do exterior, né, do país que você está comparando, e qual é o salário mínimo que você tem no Brasil, e quanto que você compra desse produto lá fora, aqui dentro. É interessante, né, que eu acho que talvez as pessoas poucos conhecem, talvez só um pouco dos colegas, tem chamado o índice Big Mac, né? Porque ele, de acordo, como ele, em vários países, né, principalmente os mais desenvolvidos, assim, ele tem esse Big Mac, ele é produzido da mesma forma, com os mesmos insumos, você faz um paralelo do poder de compra de acordo com o preço do Big Mac de acordo com esse país. Então, quer dizer, tem algumas formas de você estar avaliando. Mas, né, de uma forma geral, é comparar o poder de compra, qual o salário mínimo, o que ele compra, com a sua renda, vamos falar assim, com a sua renda anual ou mensal, o que ele compra lá fora e o que ele compra no Brasil. E o que a gente vê é que na maioria dos casos, apesar das vezes parecer que é mais caro lá fora do que aqui, é o contrário, né? Se a gente for comparar o poder de compra, principalmente falando de países da Europa, Canadá, enfim, a gente olha, leva susto e fala, nossa, que caro, mas a verdade é que para eles lá está muito mais barato, né? Então existe uma relação direta entre o salário mínimo do país, né, e o poder de compra das pessoas. Atualmente no Brasil, qual que seria então o salário mínimo ideal para que o poder de compra fosse condizente com o nosso preço dos produtos? Tem como dar uma estimativa assim, da gente saber o quão longe disso a gente está? Tem um instituto, né, vamos dizer assim, que é o DIEESE, que ele foi criado, vamos dizer assim, né, para simplesmente fazer esse trabalho pensando justamente em respaldar essa questão do salário mínimo. Hoje, segundo o DIEESE, né, até porque isso é um direito constitucional do que está, né, obriga, vamos dizer assim, seria de em torno de 6.200 para 4 pessoas, né? Para uma família que tenha 4 pessoas, até 4 pessoas, seria em torno de R$6.200. Uma família até, né? E isso por quê? Porque você tem que estar bancando aí aluguéis, saúde, educação e outros, né? Roupa e assim por diante. Ou seja, estamos bem longe disso. E para a gente entender um pouco mais, tem sido tomadas medidas governamentais, como, por exemplo, zerar o ICMS, abaixando o preço da gasolina. Tem chamado também a atenção a medida eleitoreira por trás disso. E como que vai ficar para o próximo ano? Como que você observa esse cenário e o que realmente, quando a gente traz para a esfera pública, tem sido feito para tentar melhorar, então, o poder de compra da população?
Bom, algumas ações que foram implantadas nesses últimos meses, vamos dizer assim, são ações que já vinham sido sugeridas em anos anteriores, né? Como a questão do auxílio emergencial, né? Como a questão de... esse ano, por exemplo, foi liberado o Fundo de Garantia, né? Diminuir o ICMS, sobre combustível, vamos dizer assim. Se não me engano, houve adiantamento de 13º, né? Dos aposentados agora no meio do ano, coisa desse sentido, ou abril, se não me engano. Então, quer dizer, isso são medidas que possam, que auxiliaram, com certeza, uma melhora no poder de compra, né? Mas ela também é muito curto prazo, porque a partir de dezembro não tem mais isso, né? O orçamento que foi mandado para o Congresso, ele inclusive não prevê o auxílio de R$600, né? Ele prevê um auxílio de R$405. Então, a partir de janeiro, você não tem mais esse auxílio. Você não vai ter mais, por exemplo, a questão do ICMS. Como é que vai ficar isso? Né? Então, é até dezembro. Como que o outro governo vai ficar nesse sentido? Então, quer dizer, a princípio, o que estão considerando alguns colegas, inclusive, é que essa sensação, ela é provisória, né? E que a partir do ano que vem a gente tem uma retomada, né, de qualquer um que for assumir que, né, que essas consequências, vamos dizer assim, do que foi feito esse ano, ele recai sobre o ano que vem. Né? Essa questão do ICMS, por exemplo, vamos para os estados. O que aconteceu? Os estados hoje, eles não têm essa receita, né, dessa diminuição, porque diz que o governo vai cobrir essa perda, né, essa queda de receita por causa do ICMS. Mas a grande dúvida, e alguns estados já estão entrando com um processo para recuperar isso, né? Por quê? Quando que vai vir, de que forma vai vir, qual valor vai vir, porque os compromissos vão ficando com a sociedade, né? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores públicos, vou dizer assim, quer dizer, as infraestruturas que você tem que investir, as despesas básicas, corrente, água, luz dentro da administração pública. Então, o que acontece? Inclusive, eu acho que, se não me engano, acho que um tempo atrás, acho que o próprio estado de Minas foi colocado, se continuasse isso, que ano que vem voltaria a dividir o salário dos servidores, né, públicos estaduais. Então, quer dizer, isso vai recair ano que vem, porque se o Brasil não crescer, né, como uma previsão pequena também para o ano que vem, como é que a União vai passar isso para os estados? Como é que eles vão garantir o pagamento dos seus compromissos? Desde os seus colaboradores, seus trabalhadores, vamos dizer assim, o funcionalismo público e o restante, né? Zé Jamil, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Eu que agradeço. A gente fala realmente de coisas que envolvem nosso dinheiro, quanto que a gente consegue comprar. A gente sempre vê que a gente está realmente numa situação bem complicada agora. A gente espera que não piore, que melhore, né? Que a gente possa ver aí em breve conseguir respirar um pouco mais aliviado, porque realmente com o poder de compra como está hoje em dia, a maioria das pessoas estão passando muita dificuldade, né? Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje. E eu que agradeço mais uma vez, é uma honra estar aqui conversando com vocês. E a gente continua falando de economia porque a Copa do Mundo está chegando, né? E o Mundial desse ano será lá no Catar, começa dia 20 de novembro. E tem muita gente se programando para assistir aos jogos da seleção. O problema é que aquela combinação bem brasileira da cervejinha e do churrasco com os amigos vai pesar mais no bolso esse ano. A inflação promete impactar a torcida de muita gente, olha só. Faltando cerca de 2 meses para o Mundial no Catar, Renato já está poupando umas economias para garantir as reuniões em família sem abrir mão da tradicional picanha. Cada um leva uma coisinha para ajudar e quebra o pau o dia inteiro. Vai gastar um pouquinho, vai reservar esse dinheirinho. Tem que reservar, merece. Já a Nicole diz que vai comer menos carne que na Copa passada, há 4 anos. O problema é o preço das coisas, então dá um pouco de medo, de apreensão para como vai estar o preço do mercado para a gente poder fazer um churrasco de qualidade. Uma pesquisa feita por uma consultoria de São Paulo comparou os preços praticados na última Copa em 2018 até 2022, faltando pouco aí para a Copa do Catar. Em dias de partidas, o churrasco deve ficar mesmo mais salgado. Em 4 anos desde a última Copa, as carnes acumularam uma inflação de quase 77%.
A cerveja consumida nos bares e restaurantes também ficou quase 14% mais cara. E até o pão francês, que serve para o pãozinho com alho de tira-gosto, aumentou mais de 17%. Mesma quantidade de picanha que se comprava em 2018 para o churrasco, se gastasse lá R$100 essa quantidade, hoje vai gastar R$180. Então, se pensarmos dessa forma, de fato, o impacto será elevado, né? Cabendo, então, substituições por outros produtos que vão compor ali a festa. Os televisores subiram quase 18% no mesmo período entre Copas. Por isso, a dica para quem quiser trocar o aparelho de TV na época da Copa, que tem sempre novidades, deve esperar mais um pouco, até o fim de novembro. É que os dias de jogos vão coincidir com a Black Friday. Acredito que nas vésperas da Copa teremos algumas promoções, porque a indústria está preparada para isso, certamente, e aumentou o nível de produtividade desses aparelhos. Com mais produtos disponíveis na economia, os preços tendem a ficar mais controlados. As camisas oficiais da seleção para a Copa de 2022 fazem uma homenagem à onça pintada. Estão custando cerca de R$350, 40% mais caras que em 2018. Eles estão, tipo assim, brincando, né? Brincando com esses preços abusivos, do jeito que eles estão colocando, entendeu? E tem muita gente que acaba comprando também, né? Tem muita gente fanática com a seleção brasileira. É claro que uma camisa com mais de R$300 não é para qualquer brasileiro, né? E então faz parte de um determinado nicho de consumo, que esses de fato sentiram menos a inflação nesse período. São pessoas com melhores condições financeiras, que acredito que virão comprar da mesma forma que compraram lá em 2018. Quanto aos demais brasileiros, de fato a dica é ir para produtos similares, camisas não oficiais da seleção brasileira, que certamente vão estar muito mais em conta. Para tudo a gente dá um jeitinho e que esse preço caro não consiga interferir na nossa torcida, né? Com certeza. Acho que o brasileiro está precisando aí dessa Copa do Mundo para a gente conseguir celebrar aí. Porque eu acho que a Copa do Mundo é isso, né? Um momento de união, que todo mundo tá ali. Então acho que a gente está precisando, tomara que a gente consiga realmente confraternizar e fazer desse momento. E trazer o Hexa para casa. Exatamente. E no próximo bloco a gente continua nesse clima de Copa do Mundo porque tem resenha esportiva com Gabriel Luterbach. Agora são 10h45, a gente vai para um rápido intervalo e já volta.